galera, beleza? Aqui para mais uma videoaula, onde que eu vou ensinar, na verdade não vou chamar isso de uma aula, vou chamar de um tutorial. Qual que é a diferença de uma aula para tutorial? Nas minhas aulas, como no meu curso, eu ensino passo a passo, além de ensinar passo a passo, eu explico por que eu fiz cada etapa, de onde eu tirei tal material, qual que é a minha ideia por trás da arte. No tutorial eu só ensino passo a passo, você só vai copiando, refazendo meus passos, que você vai conseguir chegar tranquilamente nesse resultado aqui. Eu não vou criar uma aula aqui porque é muito longa, eu espero que esse tutorial seja mais rapidinho para não ser tão longo. Queria lembrar aqui pro pessoal que não está no meu grupo do Telegram, no meu canal do Telegram, entrar lá que toda quarta-feira eu estou postando conteúdo novo lá gratuitamente para baixar, que é exclusivo, conteúdo que eu utilizo no meu dia a dia. Hoje acho que é quarta-feira, eu tenho que postar um lá também, então entrem lá, o link vai estar aqui na descrição. Esse vídeo vai estar sendo postado no YouTube, no IGTV do meu Instagram e também na plataforma do curso dos alunos também. O primeiro passo aqui seria criar uma folha tamanho A4. Então eu selecionei aqui, buscando na internet, algumas imagens do LeBron James e algumas eu recortei para a utilização, Deixei o fundo transparente. E aí a minha ideia principal foi montar um layout, no caso, fazer o layout das imagens, formar uma harmonização delas de um jeito que fique legal. No caso aqui eu utilizei 3 imagens, mas no princípio, quando eu comecei a criar, eu usei essas... Quantas imagens tem aqui? 6 imagens, 7 imagens. Foram 7 imagens que eu joguei, 8 imagens que eu joguei aqui no plano do A4. E tentei montar com as 8, talvez 6, fui tirando umas que não ficaram legal, fui tirando fora. E no final eu acabei utilizando só essas 3 aqui, porque nem todas se encaixam uma na outra aqui. A maioria que está olhando para o lado esquerdo, 2 para o lado esquerdo, mais uma para o lado esquerdo. Então o bom é uma olhando para o lado esquerdo, uma virada para o lado esquerdo, ou no caso essa aqui para o direito, e uma centralizada aqui. Ficou uma harmonia melhor. Eu utilizei foi essa daqui, esta daqui e esta daqui. Então eu só jogo aqui para dentro do A4. Então essa aqui eu deixei centralizada, essa aqui eu deixei mais na frente, menor aqui, menor não, um pouquinho maior. Deixa eu aumentar aqui, Ctrl T aumento, mais ou menos isso, será? E essa daqui, dá pra ver que tem um braço aqui, que é dessa imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho o original. A original não tá aqui, talvez eu salvei por cima da original. Ou eu tô muito cego. Não, mas não tá aqui mesmo. Ok, não tá aqui. Mas enfim, tem um braço aqui de um outro jogador aqui pegando aqui, então eu peguei e coloquei mais ou menos assim. Esse aqui acho que tá mais aqui. E aí só para aparecer essa parte aqui, tirando o braço dele aqui, jogo para não aparecer o braço. Acho que eu também dei uma rotação aqui, rotacionei para a esquerda para aparecer mais ele aqui, nem tanto. Show de bola. E aí aqui eu dou vou criar uma máscara de camada aqui, clico aqui para criar máscara de camada com o pincel na cor preta. Eu vou apagando essa parte de baixo aqui. Esse pincel não é esse, tem pincéis gerais aqui. Pronto. Eu só vou apagando para não aparecer ele aqui, nem o braço aqui. Tirei esse braço fora. Então é só essa parte aqui. O que mais? E essa parte aqui eu também tirei venho nessa aqui, centralizada do meio, crio uma máscara de camada, pincel na cor preta, eu pinto aqui diretamente na máscara de camada e retiro aqui essa parte de baixo. Então foi assim que ficou o resultado final da diagramação desse layout aqui. Então eu vou aqui para organizar, vou botar uma cor laranja. E agora eu sempre utilizo minhas referências maiores para flyers esportivos, são os flyers americanos. O pessoal lá dos Estados Unidos
É bem comum os caras criarem muitos flyers esportivos, principalmente de basquete. E eles são minha referência maior, né? Eu sigo alguns do Behance. Eles utilizam bastante a técnica do filtro do camera raw. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sempre utilizo abrindo o camera raw aqui, deixa eu diminuir aqui a tela. Sempre dou um zoom para mostrar aqui, ó. Eu sempre utilizo a textura no máximo não, né? Eu vou mexendo aqui até ver o resultado melhor me agrada, mas ó, se eu mexendo para lá e para cá, ó, ele tira a textura. O normal aqui é 0, né? Se eu tirar aqui, ele tira toda a textura. Se eu aumentar no 100, ó, ele deixa a textura um pouco mais forte. Se eu quiser aumentar mais a claridade, o que é claridade? Claridade nessa imagem aqui, ela vai alterar esses reflexos aqui do suor dessa luz aqui. Então, ó, quanto mais aumento a claridade, mais evidente fica os reflexos. Eu tenho aqui anotado quanto que eu usei em cada um. Deixa eu ver esse aqui é da sexta. Utilizei 100 aqui, 56 nesse daqui, 0 aqui. Normalmente em desembaçar eu nunca mexo em nada. E na vibração eu sempre mexo, dependendo da cor da imagem. O que a vibração faz? Ela tira a vibração da cor. Né? A cor tá bem vibrante, o amarelo bem vibrante. Então se eu quiser ele mais vibrante, eu aumento. Então ela fica um amarelo mais forte ainda. Mas como eu não gosto de nada muito forte, eu gosto de um negócio mais clean, né, menos vibração. Isso aqui eu utilizei menos 44. Então se eu tirar esse aqui, ó, no máximo menos 100, ele quase fica tudo preto e branco. É diferente de saturação, né? Porque se eu tirar a saturação toda, ele fica preto e branco. E a vibração não, ele meio que deixa as cores mais mortas. Então eu utilizei aqui um menos 44 nesse daqui. Dou um OK. Então ó a diferença que dá com e sem. Vai dar uma diferença bem boa aqui. Deixa eu habilitar aqui. OK. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esses dois aqui. Deixa eu pegar este daqui, filtro camera raw. Esse aqui qual que foi? Frente 100, 153,00 menos 44 também. OK. Ó, deu uma diferença muito boa, dá um efeito foda pra caramba. E esse aqui de trás, filtro do camera raw. Esse aqui foi 159,0 menos 26. Dá um OK. Beleza. Agora eu fecho isso aqui. Esse aqui eu vou dar um Ctrl I nessa camada aqui, ó, para ela ficar preta, para dar um contraste maior, que a gente conseguir enxergar bem eles. Porque agora eu vou fazer um efeito que é uma luz vindo de trás. Na minha ideia eu imaginei uma luz vindo de trás, no caso o background. Futuramente eu vou trocar a cor, não vai ser preto, vai ser um tom de amarelo. Mas eu comecei criando uma luz. Deixa eu pegar esse aqui, vou fazer nesse primeiro. Eu vou dar 2 cliques aqui na camada dele. Vou abrir aqui o estilo de camada. E aí aqui eu tenho a sombra interna. Eu vou clicar 2 vezes aqui e duplicar. Então eu tenho 3 sombras internas. Então eu vou desativar essa primeira aqui. E vou trabalhar primeiro nessa daqui. Aqui o modo de mesclagem eu vou colocar o normal. Eu não quero nenhum modo de mesclagem por enquanto. Isso aqui que eu faço, eu vou até mostrar aqui. Eu vou botar um verde só para dar exemplo. Vou dar um OK, vou dar um zoom aqui, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu dar 2 cliques de novo. Então a sombra interna é praticamente eu vou colocar uma luz. E vai dar, na verdade isso aqui vai ser uma sombra. No caso eu sempre vinha preto, mas aqui eu consigo colocar qualquer cor. Vou botar um verde. E aí eu consigo meio que forçar não, projetar um tipo de uma luz, né, como se fosse um efeito de luz, parecesse uma luz de trás. Isso aí eu uso no meu curso, eu ensino bastante, tem uma aula só para isso, que é a aula de ambientação de artistas, né, que é ambientar alguma coisa, algum objeto, alguma imagem ao resto da arte. Então eu uso bastante esse efeito aqui. Então eu posso fingir que tem uma luz vindo de trás, ou então posso aumentar o tamanho, diminuir a opacidade, ou então ele dá um efeito de uma luz. Aqui a gente vai usar 3 camadas para fazer isso aqui. A primeira camada, deixa eu ver se eu tenho ela aqui.
acho que eu utilizei foi esse aqui, 32 de opacidade. 32 para baixo, 32 1 48 62. Então essa aqui é uma luz que ela é uma luz média. Ela tem 3 tipos de luz, por isso que são 3 camadas: a luz forte, a média e a mais clara. Quando eu fizer as 3 aqui eu vou mostrar por quê. Na cor eu usei um laranja, um amarelo. Eu só vou pegar exatamente a cor que eu utilizei. Para não fazer diferente, né? Eu quero fazer igualzinho. 2 cliques aqui, eu utilizei um FFA200. Então só vem aqui, ó, 32 148 62, tá certo? Ok, volto aqui. Dou só 2 cliques aqui no sombra interna, ele vai voltar aqui. Eu utilizei essa cor aqui, só digitar aqui, ó, FFA200, dou um ok. Agora eu vou para a próxima sombra interna, que vai ser essa daqui, é a mesma cor, FFA200. Daí aqui é 42 de opacidade, 124 8 250. Dou um ok. Faltou a outra agora, eu vou utilizar essa aqui. É a mesma cor, FA200. Eu boto aqui normal. E aí, opacidade primeiro, 49, 5. Não, 5 não. Esse aqui é 90, tô mexendo errado. 90 graus aqui, 5 aqui embaixo, 5, 0, 250. Ok. O que faltou aqui eu anotar? Que foi o tipo de mesclagem de camada que eu não anotei aqui, que foi subexposição linear, subexposição de cores e normal, subexposição linear, subexposição de cores e normal. Então eu vou vir aqui nessa primeira aqui de baixo, subexposição linear, adicionar, subexposição de cores, super ou sub, acho que é sub. Subexposição de cores, esse aqui é o normal. Eu vou lá só para desencargo de consciência, vou ver se é sub ou super exposição, subexposição, ok. Então só para mostrar aqui, deixa eu apagar aqui a visualização. Então essa aqui eu tenho a primeira sombra, que é a sombra forte. Então é a sombra que ela fica mais nas arestas, mais na lateralzinha aqui da camada. Então ela não avança tanto. Então ela tem que ser um pouco mais forte. Por isso que o tamanho dela aqui, ó, não é um tamanho tão alto, é mais baixo. O desfoque dela também não é tão desfocado. Então eu boto um pouquinho, aumento um pouquinho aqui. E a distância também, ó. Então a distância eu sempre deixo mais baixa para ela ficar mais nessa área aqui e não avançar muito. Daí a segunda sombra é a sombra média. Ela meio que dá uma iluminada mais forte, ela avança até um pouquinho a mais, não tanto. E tem outra sombra que é a sombra geral, então ela avança mais aqui, para tonalizar a pele do cara, a pele do LeBron aqui, a pele, a camisa e tudo. Tonalizar nas cores de amarelo, porque aqui tá escuro, né? Então tá uma outra luz, ela meio que é a luz geral, é a luz ambiente. Porque o ambiente, nós estamos formando um ambiente que tem uma luz forte, ela tem uma luz própria esse ambiente, então essa aqui é a luz ambiente. Então aqui finalizado as luzes aqui desse principal aqui do meio. Esse daqui de trás, que é o camada de baixo, eu utilizei as mesmas luzes, então os mesmos valores eu utilizei para ele. Então pra gente não ter que vir aqui clicar aqui, triplicar aqui a sombra interna, digitar tudo aqui, a gente só faz o seguinte: vem aqui nesse aqui do meio que já está utilizado o FX aqui, passa o mouse em cima do FX, aguenta o Alt esquerdo e clica no FX, ó, e puxa o efeito. Tá vendo? Tá escrito efeitos, então a gente tá puxando todos os efeitos que foi aplicado nessa camada para a camada de baixo. Eu venho aqui e solto o clique do mouse. Então ele vai aplicar os mesmos efeitos que eu apliquei nessa camada aqui. Já nessa camada aqui eu alterei um pouco os valores, então eu vi que estava meio exagerado aqui, ó, que também não é porque serviu nessa camada aqui que é para servir nessa e é para servir nessa. Essa aqui até que serviu alguma coisa, ficou bacana até. Mas essa aqui ficou um pouquinho diferente, então meio que
a sombra entrou muito aqui no... A sombra não, as luzes entraram muito aqui no rosto dele, então eu editei um pouco os valores. Eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou pegar a camada e jogar aqui pra cima, os efeitos. Só que aí eu vou entrar aqui no estilo de camada e vou colocar os valores que eu tinha feito aqui, que é... Esse aqui é 32, 1, 18, aqui é 18, tá vendo que o desfoque de 48 estava em 48, então eu tirei um pouco, botei para 18, e aqui de 62, ó, diminui também, ó, o avanço da luz, de 62 veio para 24, vou botar 24 aqui, beleza? Agora o próximo aqui é a sombra interna, que é essa, a outra sombra, a outra luz. Eu coloquei aqui 35. O desfoque tá em 8 e o tamanho 250 ainda. E essa sombra interna é os mesmos valores, então eu dei um OK. Aí o próximo passo agora é escolher uma cor do fundo. Então a minha ideia era colocar me deram um amarelo mais escuro, só que no final de contas não consegui escolher acertar uma cor legal que desse uma combinação boa com essas luzes. Então no final das contas eu coloquei um amarelo mais claro. Vou até pegar a cor exata, que é esta cor aqui. Tentei até com sobreposição de degradê, jogando alguns degradês, mas não ficaram legais. Então a única cor que ficou bacana foi essa aqui, FFF17C. Então só vou adicionar ela aqui no 2 cliques, sobreposição de cor, dá um Ctrl V aqui, ou digito FFF17C, dá um OK. Então essa aqui foi a cor que eu escolhi. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é a parte dos olhos. Que essa aqui foi uma referência que eu peguei na gringa lá. Eu vi um flyer bem bacana. Na verdade, um flyer foda pra caralho. E aí eu vi esse tipo de olho aqui. Não sei explicar o que é esse aqui, mas normalmente vem em desenho. Quando eu era criança eu via bastante uns... Cara, ficou um efeito animal. Pensei, cara, vou fazer alguma coisa nesse estilo aqui também. Então eu acabei utilizando nesse flyer. Que também é algo bem simples. Eu vou mostrar aqui em um dos olhos e eu vou fazer a cópia dos outros aqui para não ter que ficar passando muito trabalho. Por exemplo, eu vou fazer nesse daqui primeiro. Eu vou criar uma camada nova em branco aqui em cima dessa camada. E aí eu dou um zoom bem aqui perto dos olhos. Eu vou pegar o pincel branco. Pincel branco não, um pincel geral aqui, pincel dos gerais, o redondo. Eu vou deixar aqui a dureza em 100%, a opacidade em 100% também. Posso até dar um zoom aqui, ó. Eu reinstalei meu Photoshop hoje. Quando dou um zoom, vem esses quadriculados brancos aqui. Eu não gosto disso aqui, eu não lembro como é que eu tiro isso. Eu lembro que eu tinha tirado a última vez, agora não lembro, se me incomoda muito. Mas eu vou deixar, porque eu gostaria de fazer um zoom mais perto, mas eu acho que vou deixar nesse aqui, ó. Então, na cor branca, eu só vou clicando, ó. E vou pintando. Só que eu não posso pintar muito, porque eu preciso dar um Ctrl Z aqui, ó. Preciso deixar essa parte aqui, ó, essa parte preta aqui, ó, esse traçado preto aparecendo. Eu não posso pintar por cima dele, senão vai ficar estranho se não tivesse traçado preto aqui do olho aqui. Então vou só dando uns cliques, posso até diminuir bastante o pincel para não passar em cima desse traçado preto aí, ó. Eu vou pintando bem aqui. E faço isso com o outro também. Show de bola. Então pintei os dois olhos brancos. Deixa eu dar uma pincelada aqui. Ok. Então aqui eu vou colocar o olho branco para organizar. Vou criar mais uma camada em branco agora. Eu vou pegar o pincel, esse mesmo pincel, vou botar a dureza em 0.
vou escolher uma cor aqui, um amarelo, vou escolher um tom de cor mais ou menos assim, pode ser esse aqui. Vou diminuir um pouquinho e vou dar um clique. Então, vou dar um clique aqui, diminuir um pouco aqui e um clique aqui. Então aqui eu venho aqui e mudo a mesclagem de camada. Eu tenho as duas mesclagens aqui que pode utilizar. Ou a divisão ou o clarear. Clarear aqui dá pra ver que, deixa eu dar um zoom. A clarear dá pra ver que ele fica um pouco mais laranja e a divisão ele fica um pouco mais amarelo. Dá pra ver um pouco. Eu vou utilizar a divisão aqui, mas tem olhos que eu coloquei aqui divisão, outro clarear. Esse aqui pode ser que eu utilizei mais divisão. Eu mudei bastante aqui. Deixa eu ver aqui o que eu utilizei. Então eu tenho aqui esse aqui que é o olho branco, esse daqui, e esse aqui que eu utilizei divisão. No outro aqui, deixa eu ver qual que é esse de cima. De cima tem até duas camadas. Tem uma com clarear e uma com divisão em opacidade de 43%. Por que eu utilizei isso? Vai ficar um pouquinho mais forte. Deixa eu dar um zoom aqui. Então eu tenho aqui, ó, branco. Aqui eu tenho uma camada com o clarear e a outra camada que eu dupliquei dessa aqui, tá vendo? A camada 3 cópia. Eu peguei, mudei para divisão e diminui a opacidade em 43% para não ficar tão forte. Porque se eu colocar em 100%, olha, fica muito exagerado. Então, se eu botar em 40% fica até melhor. Beleza? Então é só replicar essa mesma técnica aqui, esse mesmo modelo para os outros dois aqui. Antes de fazer isso, eu vou pegar essas três camadas aqui, que é as duas camadas do olho. Vou colocar aqui olho, não vou botar nada, olho, luz, pronto. Eu venho aqui e dou um Ctrl G. Eu coloco o LeBron meio, só para dizer que é o LeBron do meio aqui. Beleza? Agora é só fazer o resto para as duas outras camadas. Então, feito aqui em todos os olhos já, eu vou vir aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui é uma fita, deixa eu estar agrupada aqui, deixa eu tirar aqui então eu tenho aqui uma fita, que se você estiver no meu Telegram vai saber que essa fita aqui eu disponibilizo para download lá, então caso queira baixar, tá lá no meu Telegram. Então ela é uma fita normal, eu coloquei uma cor, ela é nessa cor aqui, eu joguei uma mate saturação nela e coloquei na cor roxa. Então eu só vou puxar ela pra cá. Então ó, tá a fita aqui, ela tá meio que na diagonal já, não sei se a original dela é assim, mas eu joguei ela aqui mais ou menos aqui perto da bola, aqui no meio da bola. E aí joguei uma mate saturação nela, então eu dei um Ctrl U no caso. Adicionei um efeito de mate saturação, só fui mexendo aqui. Deixa eu dar eu botei colorir, porque normalmente vem desselecionado colorido, seleciono colorir. Botei 272, 81 e menos 13, então ela deu esse tom de cor aqui. E aí o texto, esse texto aqui, deixa eu ver qual fonte eu utilizei. Ah, eu lembrei já a fonte. Escrevi, eu aperto o botão T para vir a ferramenta texto, escrevo The King James. A fonte que eu utilizei foi a fonte NBA Lakers, então eu tenho um monte de fonte da NBA. Então eu tenho NBA, todos os times da NBA tem as fontes deles. Então acho que eu vou botar essa fonte aí para vocês baixarem também ali. Vai ter algum link aqui com todo o material para download. Eu acho que talvez vou disponibilizar até o PSD aqui para vocês estudarem, caso alguém deseje dar uma olhada. Deixa eu ver. Aqui deixei um branco. Esse aqui também deixei um branco. Ok. Agora eu dou um Ctrl T no texto e dou uma mexida aqui no ângulo do texto, só isso. E aí eu coloco mais ou menos como se estivesse reto na fita. Vou botar centralizado na fita aqui. Tentar deixar a mesma altura nos dois. Mais ou menos isso. Deixa eu ver. Acho que até um pouco maior. Tá aqui, dá um Ctrl T, aumenta um pouco. Mais ou menos isso. Agora eu vou vir nesse texto aqui, vou dar clicar com o botão direito aqui
e vir aqui em converter em objeto inteligente. Isso é para mim conseguir editar o texto sem ser a fonte, né? Então aqui eu tenho o texto em objeto inteligente. Caso você queira editar a cor ou escrever outra coisa, eu dou 2 cliques aqui nessa ícone do objeto inteligente e tu consegue editar aqui dentro o texto e as cores. Daí depois que tu mudou a cor aqui, botou, sei lá, um azul, dá um Ctrl S, ele vai salvar e vai alterar aqui também. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, vou dar um Ctrl S para salvar no amarelo de volta. Então ele voltou ao amarelo aqui, beleza? Agora eu vou dar um Ctrl T nesse texto aqui. Vou vir nessa ferramenta aqui em cima. Eu vou clicar nela e agora eu consigo, ó, mexer na curvatura do texto sem ter que rasterizar o texto. Então, ó, eu consigo fazer com que ele acompanhe mais ou menos essa curva aqui, ó, dessa fita, tá vendo? Tem uma curvatura. Então eu aumento um pouco aqui, puxo para cima aqui. Então, um pouco para cima aqui, puxo para baixo essa parte que diminuo, aumento aqui, diminuo um pouco aqui, aumento aqui. Então vai mexendo até conseguir chegar no resultado mais ou menos assim, beleza? Agora eu vou ensinar uma outra técnica aqui que é bem simples, mas ninguém sabe muito dessa técnica aqui. Isso aqui eu utilizava mais em imagens, não em texto, mas dá para usar em texto também. Vou dar 2 cliques aqui nessa camada e vou mexer aqui, ó, nessa mesclar. Esse aqui eu vou utilizar, deixa eu até dar um zoom aqui para mostrar. Vou botar mais ou menos aqui 2 cliques. Tu pode escolher a cor aqui. Essa aqui eu utilizei a cor verde, mas tu vai mexendo aqui, ó, dependendo da cor que tu utilizar, ele vai dar resultados diferentes. Aqui o melhor resultado para mim foi a verde. Eu achei que não ficou tão exagerado, mas eu escolhi a verde. Eu vou vir aqui nessa como é que eu posso dizer, nessa agulha aqui, e vou mexendo. Só que, ó, tá vendo? Quanto mais eu mexo aqui, ó, ela meio que vai trazendo o que tá embaixo para cima, os tons mais claros primeiro. Então ele vai, qual que é o tom mais claro? Deixa eu cancelar aqui. O tom mais claro dessa fita aqui é essa parte aqui, né? Obviamente dá pra ver que isso aqui tá mais perto do branco do que o restante. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir pro verde. Então eu tô dizendo que eu quero que o que tiver mais branco embaixo dessa camada de texto apareça. Então, ó, se eu mexer aqui, ele vai aparecendo as partes mais claras. Mas para fazer isso melhor, eu dou um Alt, eu aguento o Alt esquerdo e clico aqui, ó. Então ele vai separar essas duas agulhas em 2, ó. Aí eu consigo mexer em uma separadamente, então ele não fica tão forte, porque se eu juntar as duas, ó, tá vendo que ele estoura, ele não fica um negócio bonito. Então se eu deixar elas mais separados aqui, ó, vou separando, vai ficando mais claro, mais suave o aparecimento do branco. Então ele dá a impressão que o texto tá em cima da fita mesmo e tá ondulado. Então eu dou um aqui, então já deu um efeito bacana nessa parte aqui. Eu posso até, para melhorar, talvez puxar essa aqui junto. Deixa eu passar aqui, tirar um pouco o zoom. Posso até puxar junto isso aqui, ó. Ele vai, ó, deixando o efeito até mais real. Vai aparecendo outras partes também do roxo. Então ele, quanto mais puxado para cá, mais parece que esse texto está na fita. Não posso puxar muito para não estourar essa parte aqui, ó. Então essa parte aqui já está estourada. Então eu vou voltar um pouco para ficar mais suave. Mais ou menos aqui. Ó, se eu mexer, abaixar um pouquinho, trazer mais para cá, ó, começa a aparecer também. Já ficou um pouquinho melhor aqui. Eu vou baixar no máximo até aqui e dou um OK. Essa parte aqui do texto fechou. Vou dar um Ctrl G aqui e escrever título. Essa aqui o que é? LeBron direita. Daí eu vou selecionar esses três. Eu vou colocar uma cor para organizar. Essa aqui eu vou colocar outra cor no azul.
Show de bola. Eu vou salvar isso aqui para não dar cagada, né? LeBron James tutorial. Ok, Mixman. Esperar salvar. Beleza, salvo aqui. Agora eu vou criar aqui uma camada de pesquisa de cor. Vou dar dois cliques. Não, quem não tá aparecendo isso aqui, eu dar 2 cliques aqui nesse quadradinho que vai aparecer essa parte aqui. Eu utilizei nessa arte o arquivo LUT Soft Army. Então olha, é meio que um LUT é meio que um filtro. Ele é um conjunto de filtros que formam um filtro principal. Então ele dá esse efeito aqui. Tem vários outros filtros, né? Pode estar utilizando, vai indo clicando para baixo aqui, ó. Tem esse aqui também, que é bem legal. Só que esse aqui, né, ele muda muito a característica das cores. Então eu preferi utilizar o Soft Army. Então ele dá uma diferença boa, ele harmoniza as cores todas. E eu utilizei ele 3 vezes. Então eu dou um Ctrl J, duplico, Ctrl J e duplico. Então ó, ele dá um outro efeito de cor bem legal. É um efeito mais vintage, uma cor mais vintage, que é o estilo da arte final que eu criei, que é um estilo vintage. Deixa eu ver aqui se eu utilizei todas com opacidade 100%. Utilizei aqui todas na opacidade 100%. Fechou. Agora o próximo passo, vamos ver o que eu coloquei. Deixa eu minimizar isso aqui. Ok. Eu joguei aqui, ó, esse texto aqui, LeBron James, separado como se fosse uma assinatura. O pessoal lá da gringa utiliza bastante também. Os dois com opacidade de 77%. A fonte é Hostely Signature. Deixa eu escrever ela aqui para o pessoal que quer baixar, pesquisa no Google aí. Deixa eu mudar aqui para Arial mesmo, qualquer fonte, só para essa fonte aqui, o nome dessa fonte aqui, ó, Hostely Signature. Escreve isso aqui no Google e bota espaço fonte, vai ter vários sites que conseguir baixar essa fonte aí. Então eu coloquei aqui uma camada chamada, um erro do programa, aí maravilha. Acho que eu tenho que reiniciar o Photoshop. Se Photoshop aqui, o Photoshop pago essa porcaria, não para de dar problema. Eu vou reiniciar ele rapidinho aqui e já volto. Então, voltei aqui. Só precisei fechar esse arquivo e abrir de novo. Onde é que tá? Onde é que eu tava falando? Deixa eu arrumar isso aqui pra cá, ok. Tá falando aqui desse texto, então eu só escrevi aqui o LeBron numa camada e o James em outra. Então daí eu organizei ele certinho aqui como se fosse uma assinatura, uma cor roxa aqui, né, A800FF. E aí eu diminui a opacidade dele de 77%. Poderia colocar em 100%, poderia, mas eu gostei um pouco mais clean, mais fraquinho, ficou mais bonito. Agora o próximo passo foi jogar as texturas. Então foi colocar as texturas aqui que eu não estava fazendo. Então eu utilizei 3 texturas diferentes para dar um efeito vintage e também uma camada de ruído. Então eu vou fazer a primeira camada de ruído aqui. Eu vou criar uma camada nova e vou dar um Ctrl Backspace, que vou pintar a camada de preto. Tá, por que eu pintei de preto? Por que não tá um preto aqui? Porque eu estou utilizando 3 camadas de ajuste aqui de LUT. Então agora ficou o preto normal, mas se eu ativar elas vai ficar um preto diferente. Eu vou desativar aqui para vocês verem como é que fica o resultado final do ruído. Vou escrever aqui ruído. Ok, vou dar converter objeto inteligente. Como é que eu preenchi de preto? Porque tá aqui, ó, essa cor de baixo aqui, o quadradinho de baixo tá em preto. E aí tudo que eu der Ctrl Backspace ele vai preencher com essa cor que tá embaixo.
Então vem aqui em filtro, renderização. Não, ruído, sou burro, ruído. Adicionar ruído. Então eu não lembro exatamente o valor que eu utilizei do ruído. Eu poderia vir aqui e ver nessa camada, poderia, mas eu não transformei ela em objeto inteligente antes de aplicar o efeito do ruído, porque eu sou burro e esqueci. Mas tu vem aqui, né? Agora, qual que é a diferença de adicionar objeto inteligente antes e depois? Porque qualquer efeito que eu colocar, ó, por exemplo, no OK, ele vai ficar aqui embaixo. Eu consigo editar o efeito, aumentar o ruído. Entendeu? Não gostei assim, beleza, clico aqui 2 cliques aqui e volto. Mas eu não fiz isso, esqueci de botar o objeto inteligente. Eu vou deixar o valor que estava aqui em 12, provavelmente, não sei se foi esse o valor que eu utilizei, porque às vezes o Photoshop salva o último valor utilizado, mas como eu desinstalei e instalei o Photoshop hoje, porque ele estava travando pra caralho, e aí eu não sei se ele ficou salvo os valores, mas eu vou manter aqui. Talvez usei monocromático também, monocromático é que o ruído não fica coloridinho, ele fica só uma cor. Eu vou dar um OK. Vamos ver se o resultado fica legal, daí eu vou mexendo aqui. Deixa eu ver, eu utilizei daí qual que é o segredo aqui de utilizar esse ruído aqui, ó. Se eu dar um zoom aqui, parece tudo preto, mas se eu dar um zoom, ó, dá pra ver os ruídos aqui. Isso aqui com um efeito de mesclagem de camada fica um resultado legal. Utilizei a divisão. Utilizei divisão. Deixa eu ver se ele ficou forte o efeito. Ó, qual que é a diferença? Ele dá um ruído, ele fica um ruído, então ele é um estilo mais vintage, fica Martin no estilo mais antigo, que tinha bastante ruído nas artes antigas, principalmente das fotografias antigas, ficava bastante ruído nas imagens. Então não ficou um ruído muito forte. Deixa eu ativar essas duas aqui, que é pro ruído aparecer aqui também. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver exatamente. Ó, já tá começando a travar essa coisa velha aqui. Deixa eu adicionar o ruído, ó. Um ruído bem forte. Na verdade eu não utilizei divisão, não, eu utilizei diferença. Normalmente eu utilizo divisão porque é preto, mas foi diferença. Ó, já melhorou um pouco a diferença. A diferença da diferença para divisão. A divisão fica mais suave, a diferença fica um pouquinho mais forte. Mas mesmo assim, ó, tem que aumentar um pouco o ruído, eu acho. Dou 2 cliques aqui, vou aumentar. Opa, demais, volta. 27, vamos ver 27. Eu acho que o 27 tá legal. Vou manter o ruído 27 aqui. Ok, então ó, a diferença do ruído do efeito que o ruído faz na imagem. Já é um dos efeitos que a gente tá colocando para deixar o negócio mais vintage, não é o principal, mas ajuda pra caramba. O próximo foi colocar uma textura, então eu utilizei essa textura aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui nos meus arquivos, que eu tenho uma cacetada de coisa aqui. Texturas, tem muita textura, eu gosto pra caralho de ter textura. Eu acho que foi essas 3 que eu utilizei, não lembro se eu utilizei essa. Essas texturas aqui eu peguei ao longo dos meus anos trabalhando, eu fui jogando, baixando na internet, o que eu consegui aí. Às vezes tem alguns grupos no Facebook que também disponibilizam alguma coisa. Isso aqui são texturas que mais de 6, 7 anos que eu fui adicionando nessas partes aqui, ó. Tudo isso aqui é disponível para download para quem tem o curso. É muita coisa, sei lá, meu drive do Google tem mais de 10 GB em material para download para quem está na plataforma do curso. Eu acho que eu utilizei essas 3 texturas aqui, eu vou jogar essa aqui primeiro. Pera aí, deixa eu ver qual que era. Deixa eu ver, dou 2 cliques. Por que a camada está bloqueada? Ok, vou desbloquear a camada só para mim ver qual textura que é. Essa daqui. Essa daqui então. Cara, não abri navegador, acho que abri sem querer. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar o Lebron. Só arrasto. O drag and drop não tá funcionando agora. Photoshop. O que é drag and drop? Eu puxar e arrastar. Não sei porque não tá indo. Eu vou ter que importar. Acredito que eu tenho que fazer com a devida.
Cara, uma coisa que eu tenho raiva é quando começa a dar problema bem quando eu tô gravando aula. Nunca dá problema quando eu tô trabalhando, mas quando eu tô gravando uma videoaula começa a dar tudo tipo de problema. Cara, como é que eu fazia pra jogar aqui? Era importar, mas não tem importar, copiar e colar. Eu vou resolver o problema aqui, quando eu resolver eu volto com o vídeo. Então voltando aqui, então já deixei tudo aberto aqui, as texturas que eu utilizei nessa imagem. Então a primeira foi esta daqui. Então vou pegar ela aqui, vou puxar ela pra cá. Então vou puxar ela pra cá. Vou jogar ela pra cima do ruído. Tiro o zoom aqui um pouquinho. Vou ajustar ela no Ctrl, ajustar o tamanho da arte. Daí eu vou utilizar a mesclagem de camadas aqui para só aparecer só esses pontinhos brancos, tirar o preto fora, ok? Aí agora nessa camada aqui, vou botar aqui textura 01. Eu vou usar a mesclagem de camada clarear. Então ela tira o preto da imagem e deixa só aparecendo o que está em branco. Então dá pra ver aqui, ó, o efeito que deu. Daí agora eu vou jogar a segunda textura. Vou jogar ela pra cá. Deixa eu ver mais ou menos como é que ela tá. Vou jogar essa parte mais ou menos aqui. Deixa eu ver, eu não lembro exatamente como é que eu dispus ela na imagem. Mas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar ela aqui para baixo. Textura 02. Vou jogar um clarear nela também. Então ela dá uns efeitos, uns riscos. Vai aparecendo somente o que tiver em branco. Eu vou dar um Ctrl T aqui, vou clicar em virar verticalmente. Foi desse estilo que eu utilizei, então eu coloco mais ou menos aqui. Deixa eu ver, eu utilizei mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui como é que tá. Mais ou menos aqui. Show de bola. E a outra textura, deixa eu fechar essa, não vou salvar, vou puxar ela pra cá. Então tô aqui, dou um Ctrl T nela para ajustar ela certinho aqui. Dou um Enter. E agora eu dou um divisão nela. Por que eu não dou um clarear? Ó? Dá para ver a diferença, a divisão, ela aparece um pouquinho mais os efeitos. Então a diferença é pequena. Ó, divisão, clarear, divisão, clarear. Então eu mantive o divisão aqui, beleza? Então aqui também eu tenho as camadas texturas, eu vou colocar uma cor aqui, um verde, dou um Ctrl G. Não ficou verde aqui, eu dou um verde e vou escrever texturas. Show de bola. E aí em seguida eu adicionei as logos, coloquei as logos, duas logos, SPN e DNBA. Só vou puxar aqui e jogar aqui, então tem as duas logos separadas, eu vou jogar para baixo na camada e abaixo das texturas também. Beleza? Porque daí elas são atingidas também pelas texturas todas, ó. Se eu deixar em cima ela fica um negócio mais seco, não fica vintage, eu quero que ela acompanhe o estilo da arte. Então eu jogo para cima as texturas. Beleza? Cadê o... Eu vou só jogar aqui essas duas camadas de texto para cá. Eu já expliquei como que é, né? Jogo para baixo de tudo aqui das texturas também. O que tá faltando? Só agora acho que só falta os... teve mais uma camada teve mais uma textura que eu utilizei, que foi essa daqui. Então dá pra ver a diferença aqui, ó. Ela dá um efeito, um outro efeito também, um efeito de rasgado. Rasgado não, é um negócio mais riscado. Então acho que deixa eu ter ela aqui, isso aqui eu já utilizei. Eu vou puxar ela pra cá. Dou um OK.
tiro o zoom, Ctrl T, eu vou girar ela para cá e vou diminuir ela mais ou menos assim. A textura aqui eu não coloquei dentro dessa parte aqui, eu coloquei ela aqui embaixo, em cima da camada principal aqui embaixo. E aí aqui eu utilizei ela aqui, uma luz linear na mesclagem de camada com a opacidade em 17%, bem fraquinha, para não ficar um negócio exagerado. Então vem aqui, procura aqui o luz linear, tá aqui, e aí opacidade 17, pode ser 18, não tem problema. Então ele deu um efeito de riscado na imagem. E aí por final só falta agora a parte dos detalhes, porque quando eu cheguei nessa parte aqui eu olhei para a arte e falei, cara, tá faltando alguma coisa. Tem muito espaço aqui em branco, só com o background, e não tá faltando algum detalhe, não tá meio vazia ainda a arte. E aí eu peguei e digitei vários textos, são esses aqui, com o nome LeBron James, tudo de novo. Eu utilizei a mesma fonte da NBA, eu vim aqui, dou um clique, digito LeBron em branco. Ok, vou aumentar aqui o texto. Vou botar a fonte da NBA lá, NBA Lakers, cadê? Aqui. LeBron, vou aumentar mais ou menos aqui. Eu não gosto muito desse espaçamento aqui, ó, entre fontes, entre letras. Eu venho aqui, ó, no VA, né? Eu vou diminuir aqui, acho que menos 50. Deixa eu botar menos 75, não, menos 50. Ok, menos 50, vou aumentar um pouco, mais ou menos assim, sempre deixando o respiro. E vou jogar um pouco mais para cima com a seta, mais ou menos aqui. Show de bola. Agora eu vou dar 2 cliques na camada, aqui na opção de mesclagem, eu clico aqui, ó, e boto. Na primeira eu vou botar um traçado. Ok, clicou no traçado, volta para opções de mesclagem e tira a opacidade de preenchimento. Não é a opacidade, é a opacidade de preenchimento. Então é só o preenchimento da fonte que vai sair fora e o traçado vai continuar aparecendo. Então eu venho aqui, diminuo o traçado, ó, mais ou menos assim. Eu vou colocar assim fininho e vou botar para branco. Daí mantém aqui a posição externa, né? E coloco branco. Vou aumentar um pouquinho de 4 pixels para 6. Mantém 6, 7, tá bom. Vou ver aqui exatamente qual que eu usei para não ficar diferente. James, não, deixa eu... Traçado 6. Ok, voltando aqui. Vou manter 7, não tem problema. E aí agora eu vou dar um Ctrl J, copiei a camada, boto aqui embaixo só pra... e vou escrever James. Eu dou um Ctrl T e aumento mais ou menos até aqui para ficar no mesmo nível aqui, ó. Show de bola. Então tem o LeBron James, vou botar um pouco mais para cima. Agora eu vou pegar essas 2 camadas aqui e vou jogar aqui para baixo, abaixo de tudo. Beleza, agora eu tenho esses 2 aqui. Deixa eu voltar aqui, tá ok. Voltando. Agora eu vou dar um Ctrl, eu tô com essas 2 selecionadas ainda. Vou dar um Ctrl J. Então fiz uma cópia desse texto e vou jogar aqui para baixo. Eu vou puxar aqui embaixo, mais ou menos assim. Então, ó, eu adicionei os detalhes que faltavam na arte para não ficar tão vazia. Essas 2 de baixo aqui, ó, eu deixei a opacidade em 70%.
75 mais 72, pode ser. Para não ficar tão forte e não ficar tão confuso de ler esse Lebron aqui. E as duas de cima eu deixei em 100%. Eu acho que é isso, não faltou nada. Deixa eu botar em 25% aqui. E 25% aqui. 25% é onde eu consigo ver a qualidade mais nítida da imagem no tamanho A4 no Photoshop. Então a única diferença é a posição um pouco dessa fonte aqui. E um pouco os efeitos aqui, que também o tamanho das texturas está um pouco diferente, mas não tem problema, o resto é tudo igual. E é isso aí. Não esquece de me seguir no Instagram se você estiver vendo pelo YouTube e entrar no meu Telegram. Curta, compartilha ou se inscreva no canal, não sei onde está vendo no YouTube, no Instagram. E o mais importante, deixa um comentário, que eu gosto que o pessoal comente. Se tiver alguma dúvida, manda que eu respondo. Eu tento responder todo mundo. E é isso aí.